Olá pessoal, hoje aqui é o professor Júnior Veloso, professor de ciências. Hoje nós faremos uma aula um pouquinho diferente, tá? Para tentar uma nova dinâmica, né, de ensino, para ver se fica mais dinâmico a aula, né? As videoaulas gravadas com a parte lá de imagens, essas coisas, às vezes fica um pouco robotizada. Então, essa nova forma que nós vamos fazer hoje aqui é tentando imitar algumas coisas que já fazem na internet, né? De uma forma que talvez fique um pouco mais dinâmico aí a explicação, né? Então, lá nós vamos estar aqui com o livro 2, né? Volume 2, dando continuidade aí na página 9 do livro didático de vocês, a questão das ligações químicas, né, que a gente já havia explicado, né? E anteriormente nós tínhamos explicado a ligação covalente, né, onde a principal característica é o compartilhamento de elétrons, onde os elementos químicos não doam e nem recebem elétrons, eles compartilham. Então essa é a grande característica da ligação covalente. E hoje a nossa aula é sobre ligação iônica, né? Que é uma nova forma de ligação química, é uma outra forma de ligação química, né? Então vamos aqui no texto, dar uma lida e eu vou explicando o passo a passo desse texto, tá ok? Então vamos lá, ligação iônica. Como o nome sugere, esse tipo de ligação ocorre pela interação entre íons de cargas opostas. Assim, por meio da atração eletrostática entre esses íons, ocorre a estabilidade eletrônica dos elementos constituintes. Pode-se dizer, portanto, que a ligação iônica ocorre pela transferência de elétrons do átomo, do elemento que tem a tendência em perder elétron, normalmente o metal, para o átomo do elemento que tem a tendência em ganhar elétron, em geral, um não metal. O que esse parágrafo quer dizer, né? Só para lembrar aqui, ó, tem essa parte roxinha aqui, ele vai falar uma coisa interessante. Ó. A perda de elétron leva à formação de um íon positivo, o cátion. O ganho de elétron leva à formação de um íon negativo, o ânion. Cátion e ânion, né? Eu acho que vocês já sabem sobre isso aqui, mas vamos relembrar agora. Vamos lá, então, aqui, ó. Primeiramente, vocês lembram lá da tabela periódica que nós temos quem? A família lá da tabela periódica nós temos a família 8A, certo? Família 8A, né? Todos os elementos da família 8A tem o que? Tem na sua última camada 8 elétrons, certo? Com exceção de quem? Do hélio, que tem 2 elétrons, certo? Do hélio, que tem 2 elétrons, beleza? Então, por que o hélio tem 2 elétrons? Só tem 2 elementos químicos na tabela periódica que tem uma camada só, que é o hélio e o hidrogênio. Essa primeira camada só tem 2 elétrons mesmo, por isso que o máximo de elétrons na primeira camada eletrônica são 2 elétrons, certo? E só quem tem isso é o hélio e o hidrogênio. O hélio, como tem 2 elétrons na sua única camada, né, que é a camada, na verdade, camada 1, na sua camada 1, ele só precisa de 2 elétrons para estar estável, então ele já está estável. Mas ele é considerado um gás nobre porque ele justamente obedece à estabilidade dos átomos. Ele não consegue se misturar com outros elementos químicos porque todos já estão estáveis. O hélio é uma exceção com 2 elétrons, mas todos os outros entram lá naquela regra do octeto, certo? Com 8 elétrons, beleza? Então, relembrando isso, vamos ver o que a ligação iônica propõe, né?
que a ligação iônica propõe? Bom, a ligação iônica propõe que, primeiro, que essas ligações ocorram entre um metal mais um não metal, ok? Quem são os metal? Quem são os metais e quem são os não metais? Lá na nossa tabelinha periódica, ó, quem são os metais? Os metais são todos os elementos químicos da esquerda, são esses elementos aqui da esquerda, né? Geralmente a família 1A, 2A, alguns elementos aqui de transição que nós não discorreremos sobre eles neste momento. Esses elementos aqui que são a família B. Também tem metais aqui no meio, tá? Tem metais aqui também. O ferro, por exemplo, está aqui no meio. E os elementos da família dessa família aqui, na verdade, e os elementos também da família 3A, 4A, 7A, tá? E assim, 6A, 5A, 6A, 7A, fora os gases nobres que tem 8A. Beleza? Não sei se está ficando aí entendível para vocês. Beleza, vamos mudar aqui essa folha então. O que acontece? Se a ligação iônica ocorre entre ligações iônicas que ocorrem entre metal mais não metal, em geral, os metais que estão nas primeiras famílias, 1A, 2A e alguns nas famílias de transição B, têm a tendência de doar elétrons, certo? Doar elétrons. O que é, na verdade, o elétron? O elétron, ele tem carga elétrica negativa, certo? O elétron tem carga elétrica negativa. Se ele tem carga elétrica negativa, imagine que eu sou um elemento químico que tem carga elétrica negativa. Quando eu dou o elétron, a minha tendência é ficar mais positivo, porque eu estou liberando negatividade, doando negatividade. Então, quem doa elétron fica positivo, certo? Que é chamado também de cátion. Então, quem são os cátions? São quem doa elétrons, certo? Por outro lado, se o metal doa elétron, quem vai receber esses elétrons doados? O não metal. Se ele recebe elétron, ora, se eu sou negativo e recebo mais negatividade, a minha tendência é ficar mais. Quando eu recebo, eu fico mais. Quando eu recebo, eu fico mais negativo. Tá? Quem é que fica negativo? O ânion. Ok? Então, quem doa fica positivo, é chamado de cátion. Quem recebe fica negativo, é chamado de ânion. Recebe o quê? Elétrons. Ok? Recebe quem é elétrons. Doar e receber elétrons. Então, as ligações iônicas,
são aquelas que os elementos tendem um a doar e o outro a receber elétrons. Em geral, são reações ocorridas por um metal e por um não metal ou ametal, ok? Voltando então. E nessas ligações iônicas, o exemplo mais fácil da gente entender é entre o Na e o Cl. Na mais, Cl menos. Só pelos símbolos aqui, mais ou menos, eu sei quem doa e eu sei quem recebe. Quem doa é esse aqui, que é o íon positivo para o íon negativo. No caso, o Na está na família 1A da tabela periódica. Se ele está na família 1A da tabela periódica, lá, ele vai ter um elétron. Vocês lembram lá da configuração? Então, ele vai ter um elétron na sua última camada. E o cloro, por sua vez, está na família 7A. Então, ele vai ter na sua última camada 7 elétrons, certo? Se ele tem 7 elétrons, ele tem a tendência de receber elétron. A família 7A é uma família de metais, de não metais. E a família 1A é uma família de metais, ok? Então, está ocorrendo aqui a ligação entre um metal com um não metal. Beleza. Seguiremos, então. Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar elétron para o cloro, que tem 7. Então, o cloro vai ficar com 8 elétrons. E o sódio vai ficar sem nenhum elétron. Veja bem, apesar de estar na família 1A e ter um elétron na sua última camada, o sódio tem número atômico igual a 11. Isso significa que o número atômico dele, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 11, então ele também tem 11 elétrons nas suas camadas. Só que na última camada dele, ele só tem 1. Vamos lá para fazer a distribuição eletrônica? Ó, a distribuição eletrônica, não sei se vocês já viram isso, é mais ou menos assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s, era para ser 2, mas aqui, ó, eu não falei que ele tem 11 elétrons? Então, o elétron aqui, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais quanto para 11? Mais 1, 11, então é 2s1. Então, essa última camada, ou seja, a camada 3 aqui dele, tem quantos elétrons? Um elétron, que é esse elétron que está aqui. O cloro, da mesma forma, na sua última camada, ele tem 7 elétrons. Não vou fazer a distribuição eletrônica do cloro aqui, porque a distribuição eletrônica é isso que eu acabei de exemplificar, ok? Então é o seguinte, na camada 3, o cloro tem um elétron, certo? Que é esse elétron aqui. E o cloro não, o sódio tem um elétron. Na última camada do cloro tem 7 elétrons. Quem vai doar para quem? O sódio vai doar esse elétron aqui, ó, para o cloro. Aí o cloro vai ficar com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foi doado, certo? Então o cloro está lá na família 7A, recebeu um elétron do sódio. Beleza. Então o que acontece aqui agora? Esse elétron da última camada, a camada 3, foi doado. Então, o sódio não tem mais, o sódio aqui, ó, o sódio não tem mais a camada 3, certo? O sódio não tem mais a camada 3. Então, se ele não tem mais a camada 3, a última camada dele agora é a 2, ó. Na camada 2, ele tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. O sódio vai ficar estável com 8 elétrons na sua última camada? 8 elétrons na sua última camada? Sim, a regra do octeto, certo? O cloro, na sua última camada, não recebeu um elétron do sódio, e se na última camada dele ele tinha 7, quantos elétrons ele ficou? 8. Ele vai ficar estável? Vai ficar estável. Então, o que vai acontecer aqui com o sódio e com o cloro? O sódio e o cloro vão se
vão se ligar, tornando uma substância, né? Os sinais positivos, na verdade, tudo aqui está falando de elétron, na verdade deveria ser tudo negativo, mas como está falando de elétron, positivo e negativo só está dizendo quem doa e quem recebe. Aqui no caso, quem doa é positivo e quem recebe é negativo. Então, o sódio doou um elétron para o cloro, ficou positivo. O cloro recebeu um elétron do sódio e ficou negativo. Positivo com negativo, lembra da lei da química, que os opostos se atraem? Isso faz com que essas moléculas aqui, ó, formem essa aqui. Por quê? Porque elas vão ter uma força de atração que vão uni-las, né, formando essa substância chamada NaCl ou também conhecido como cloreto de sódio. Ok? Cloreto de sódio nada mais é que o nosso sal de cozinha. Então, as ligações iônicas basicamente são essas aí, em relação à ligação entre um não metal com um ametal, onde um doa e o outro recebe elétron. Veja que é diferente da ligação covalente, que há um compartilhamento de elétron, onde ninguém perde e ninguém ganha, eles compartilham. Nesse aqui já existe perca e ganho de elétron. Um perde e o outro ganha elétron, fazendo com que a substância e os elementos se tornem estáveis lá pela regra do octeto. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos tentar fazer a ligação iônica entre o metal magnésio com o não metal flúor, certo? Magnésio e flúor. O magnésio tem 12 elétrons e o flúor tem 9 elétrons. Na distribuição eletrônica, vamos lá, 12. Então, na camada 1, 1s2, na camada 2, 2s2, 2p6, na camada 3, 3s2. Então, 2 mais 2 mais 6, 10 mais 2, 12. Então, na última camada, que é a camada 3, quantos elétrons o magnésio tem? 2. Então, a sua última camada, que é a camada de valência, o magnésio tem 2 elétrons. Já o flúor tem 9 elétrons. Vamos ver quantos elétrons ele tem na sua última camada? Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Só que a última camada, você vê que a camada é essa aqui, 1, 2. Quantos 2 tem? 2, aqui é 2s, 2p. Então, a última camada dele é a camada 2, né? Porque na camada 1 ele tem 2 elétrons, como todos os elementos químicos teriam na sua primeira camada. Então, na sua segunda camada, ó, soma-se aonde tem 2. Então, aonde tem 2 é 2s2 com 2p6. 2 mais 5 tem quanto? Tem 7 elétrons. Então, na verdade, o magnésio é da família 2A, né, e tem 2 elétrons, e o flúor é da família 7A, e tem 7 elétrons. Quem tende a ganhar e quem tende a receber? Quem é o cátio e quem é o ânion? O magnésio, que é metal, doa, o magnésio, que é metal, doa para o flúor, que é não metal ou ametal, certo? Então, o magnésio é quem? Ele é o cátion. E o flúor é o ânion. Porque o magnésio, quem doa é cátion, vai ficar com carga elétrica positiva, e quem recebe é ânion, que vai ficar com carga elétrica negativa, como foi explicado anteriormente. Bom, e como que eles fazem para se unir? Eu não falei que o magnésio tem 2 elétrons, o ferro tem 7 elétrons. O magnésio precisa perder 2 elétrons. O magnésio aqui, ó, o magnésio precisa perder 2 elétrons. E o flúor só precisa de 1, porque ele tem quantos elétrons na sua última camada? Ele não é na família 7A, então ele precisa de mais 1 elétron. Ué, Veloso, mas se o magnésio
tem que doar 2 e o flúor tem que receber 1, tá errada essa conta aí, quer ver? Porque se o magnésio doar esse elétron aqui para o flúor, esse flúor vai ficar completo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Porque na verdade eu não escrevi aqui, mas são 7 elétrons aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corta aqui. Ganhou do magnésio aqui, ficou 8 elétrons, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o flúor está completo. E o magnésio? Sobrou um elétron aqui do magnésio. O que ele tem que fazer agora para ele ficar estável? Ele tem que perder esse elétron. Então, para ele perder esse elétron, tem que ter um outro elemento químico para ele doar. Vamos ver se eu colocar mais um flúor aqui na jogada, essa ligação vai ficar estável. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora o magnésio pode doar um elétron para ele aqui. Então o magnésio perdeu os seus 2 elétrons, perdeu esses 2 elétrons, e o flúor, cada flúor ganhou um eletromagnésio. Então, lembra lá da camada do magnésio? Aqui, ó. Ele vai perder essa última camada aqui, porque ele perdeu esses 2 elétrons. Então, a última camada dele vai ser essa aqui. Nessa última camada, ele tem quantos elétrons? Tem 2 camadas, 2? 2 mais 6, 8 elétrons. Então, ele ficou estável. Então, o magnésio aqui está estável. Beleza, né? Dá um joinha aí para ele, aí, tá? Vou fazer o BLZ aqui do... Beleza, ficou bacana. O flúor, esse flúor tá beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, beleza, bota o BLZ aí do beleza. Esse outro flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza também. Então, como que ficaria esse elemento químico aqui, magnésio mais flúor? Para ele estar estável, ele tem que aparecer nessa ligação aqui, ó. Mg, flúor, 2, quer dizer, uma molécula de magnésio para 2 de flúor, certo? Senão, esse composto não se uniria e não ficaria estabilizado. Beleza? Então, é mais ou menos isso aí. Então, o magnésio é mais e o flúor é menos, porque o magnésio doou para o flúor. Então, é isso, certo? O cátion é o magnésio e o ânion é o flúor. Ânion negativo, cátion positivo. Um detalhe importante é que geralmente as ligações iônicas, né? Por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, geralmente são ligações muito fortes, né? Porque são íons, carga negativa, positiva com carga negativa, eles estão se atraindo. Então, geralmente essas substâncias vão aparecer no seu estado sólido, certo? Em temperatura ambiente, as ligações iônicas, os elementos, as substâncias iônicas aparecerão em seu estado sólido. Por exemplo, o sal de cozinha, que é esse caso aqui, você vê ele na temperatura ambiente, no estado líquido ou no estado sólido? No estado sólido. No estado sólido, as ligações estão tão fortes, tão juntas, que não sobram íons livres, né? Ou seja, não sobram elétrons livres, né? Como eu falei, cada um está estável. Então, no seu estado sólido, o que acontece? Eles não conduzem eletricidade. No estado sólido, no estado sólido, não conduz. Conduz o quê? Eletricidade, certo? Mas, se eu tenho aqui um copo com sal de cozinha e água, e eu jogar, e eu começar a aquecer, colocar em alguma solução aqui em água, e ainda aquecer essa água, o que vai acontecer com o gás de cozinha? Ele vai se dissolver, porque as ligações iônicas sobre uma temperatura mais alta tende a se dissolver. Quando ele se dissolve, o que acontece com os elétrons? Os elétrons ficam livres.
Os elétrons ficando livres, a corrente, passagem de corrente elétrica, tá? Então isso é uma característica importante, que no seu estado sólido não conduz eletricidade. Em geral, os elementos iônicos, as ligações iônicas estão em temperatura ambiente no seu estado sólido, e no seu estado líquido há passagem de corrente elétrica, mas ele só vai estar em outro estado físico se você fornecer alguma forma de energia, no caso aqui calor. Beleza? Então, basicamente a nossa aula de hoje é essa, né? Então tem um exercício aí da página 13, que é para fazer em casa. Então vamos lá, exercício da página 13. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Valeu, galera!